Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! O programa ABC do Espiritismo entra na sua casa, levando sempre uma mensagem de amor, de paz e de alegria pela nossa querida TV Mundo Maior. Nosso programa hoje é um programa especial. Vamos falar do Natal. Estamos aí à véspera do Natal e vale a pena falarmos desse mês que magnetiza o nosso coração. Mas antes de falarmos do Natal, André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que Jesus, o nosso Mestre Maior, nos abençoe neste programa tão especial, que é o especial de Natal que estamos realizando, e a você, o nosso telespectador amigo, que nos acompanhou durante todo este ano. Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje nós separamos o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, uma referência sobre Jesus. E vamos falar um pouquinho da importância do Natal, da importância da caridade, da importância desse mês que nós estamos, que é o mês de dezembro, que é o mês que toca os nossos corações. André, vamos ler um pouquinho a mensagem? Mas antes disso, André, eu acho que vale a pena convidar o nosso telespectador para o Natal, para o Evangelho no Lar, que é exatamente convidar Jesus para estar junto conosco. O Evangelho no Lar é realizado todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage. Então você curte a página, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número, e ali você vai poder ver na minha linha do tempo um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, um vídeo em direto, em que você é o nosso convidado especial, para juntos pedirmos amparo para o nosso lar, pedimos ajuda por aquele familiar adoentado, pedindo para que os amigos espirituais fluidifiquem a água, magnetizando com os remédios que necessitamos. Então você é o nosso convidado a participar do Evangelho no Lar. Do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, o item 3º, Cristo, quando Allan Kardec nos diz: Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente. No fundo e na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo, e ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. É interessante que quando Jesus pronunciou essa frase, eu não vim destruir a lei, logicamente existe um diferencial entre a teoria e a prática. O povo judeu falava muito diante da parte teórica. Conheciam perfeitamente o Velho Testamento, declamava capítulo por capítulo do Velho Testamento, mas eles não eram capazes de cumprir aquilo que estava falando. Jesus veio fazer cumprir, ou seja, exemplificar, sair da oratória, sair das palavras para poder então viver aquele momento. E ao viver aquele momento, André, nós vemos então que Jesus fez e deixou uma marca na terra, que é exatamente a questão do amor. E Jesus também parece que nos inspira com esse amor. É por isso que nós percebemos que o mês de dezembro é um mês diferente, não é isso? E é interessante que no mês de dezembro nós vemos, como o nosso querido Sérgio já antecipou em seus comentários, nós vemos que às vezes é a única oportunidade que
que nós temos para, de um modo mais tocado em nossos corações, de darmos uma cesta básica, de auxiliarmos uma pessoa que necessita de um recurso material, de um recurso sentimental, ao darmos atenção, ao darmos importância para o seu problema, para a sua vida. E Jesus é esta luz do mundo, o sal da terra. É esta personalidade em que nós temos a oportunidade de nos apaixonar. E o Chico falava com tanto amor de Jesus, com tanto carinho, com uma proximidade tão grande que às vezes nós olhamos para nós mesmos e sentimos vergonha, porque nós ainda não sentimos Jesus. Nós falamos de Jesus como falamos de uma pessoa que nós conhecemos, de um colega, de uma pessoa que nós temos convívio, mas não é daquela pessoa igual nós falamos quando amamos a nossa mãe, quando amamos o nosso pai, quando amamos os nossos filhos. Nós falamos ainda de Jesus na figura, com muito respeito, do nosso governador, mas uma figura ainda muito distante, em que as religiões tradicionalistas nos fizeram recorrer a ele apenas no momento da dor e com a ideia da barganha. Eu dou e recebo em troca. É verdade. Mas a gente percebe também, André, que é um mês onde as pessoas ficam mais sensibilizadas. É onde mais se doa cestas básicas no Brasil, é onde mais se doa brinquedo para as crianças, é onde as pessoas vão visitar, por exemplo, as casas de repouso, os chamados antigos asilos. Parece que a gente fica um pouco mais fraterno, as pessoas vão nas creches, vão na casa transitória ver aquelas crianças que vão passar o Natal sem o carinho dos seus pais. Enfim, parece que nós ficamos um pouco mais sensíveis, exatamente porque é um mês diferente, é um mês que toca os nossos corações, é um mês que nós deveríamos repensar, porque é um mês, André Luiz, querido telespectador, é um mês que nós deveríamos fazer todos os meses do ano. Nós deveríamos ser sensíveis todos os meses do ano, porque é impossível a minha cabeça pensar que eu vou levar uma cesta básica para uma família carente e que está passando por necessidade. Ela vai ter um almoço no Natal legal, em janeiro, em fevereiro, em março. Como é que fica? Então nós temos que aprender a ter essa sensibilidade para poder tocar os corações. Não é estranho isso, André? É estranho. É estranho nós imaginarmos que a fome bate naquela família carente apenas e tão somente na época do Natal ou no mês de dezembro. Mas haverá o dia em que não haverá mais esta fome como nós vemos hoje, porque conseguiremos já viver pautado na fraternidade. E às vezes o que sobra na minha casa pode ser muito para aquela família que nada tem. É isto que nós aprendemos com Jesus, a dividirmos o que nos fora concedido. E é interessante que quando Jesus esteve em nossos meios, ele não quis acabar com nenhum governo, ele não quis derrubar nenhum rei que na época tinha, nenhum império, nenhuma monarquia. O que Jesus veio de um modo muito simples foi nos trazer a lei de amor. Veio, deixou rastro de luz, de bondade e nos disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Mas é importante nós, nesse momento de reflexão, e vamos falar no segundo bloco, da importância do nosso comportamento perante o Natal. É importante nós, por exemplo, como diz no livro Conduta Espírita, do médium Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, vem trazer para todos nós exatamente essa questão, numa mensagem perante Jesus, como nós devemos nos comportar, por exemplo, no dia do Natal. Porque o dia do Natal é aquele dia difícil de se viver, onde muitas famílias brigam, há muitas coisas ruins dentro da família,
há muita bebida, é onde muitos jovens aprendem a beber, muitos jovens partem para o vício porque o dia de Natal marcou a sua vida. Então nós vamos ver que essas reuniões familiares acabam entrando em atrito. Por quê? Porque todos nós temos problemas familiares. Todos nós temos a família ligada pelo laço, seja dos aspectos do passado, ou seja mesmo por afinidade. Então por isso que nós temos muito problema ainda em família, por isso que nós temos muita dificuldade de conivência, né, André Luiz? E haverá um dia que o Natal serão todos os dias. Por quê? Porque nós iremos permitir que Jesus entre na nossa vida renascendo, junto com cada manhã em que temos a oportunidade de acordarmos, vermos o céu, fitarmos as estrelas numa noite estrelada, repararmos a natureza com a sua beleza exuberante, olharmos os detalhes. Às vezes nós perdemos tanto tempo reclamando, questionando, lamentando, e do nosso lado tem um ipê florido, e passamos diariamente por ele e não notamos a sua beleza. Às vezes passamos próximo de uma roseira. É aí a diferença de um missionário para nós espíritos comuns. Nós reparamos nos defeitos, procuramos motivos para lamentar. Um espírito evoluído procura motivos para agradecer, procura o que contemplar e a generosidade divina. Então nós vemos a oportunidade que nós estamos tendo. Então o Natal, em que nós já vemos esta psicosfera do amor reinando de um modo mais natural e genuíno, vamos aproveitar e manter este sentimento, não apenas nesta época do ano, mas pedindo a Deus, o nosso Pai, força para que possamos ter um 2018 de muita paz, de muita luz e de muitas realizações no campo material, mas também no campo espiritual. Nós vamos, no segundo bloco, falarmos um pouquinho como é o Natal no movimento espírita e como deva ser o nosso comportamento perante o Natal. Vou aproveitar esses momentos que nos resta do primeiro bloco e vou pedir para o André, então, dar a nossa página para você poder entrar em contato conosco. Você pode entrar em contato através do Facebook, você mande a sua solicitação procurando por Sérgio Vilar, como está vendo no CG, e você pode também nos acompanhar pela minha fanpage. Você curte a página e ali tem acesso a tudo que nós fazemos. É só procurar por André Luiz Querini Vilar. Não sai daí não. Se você não conseguiu anotar o endereço, pega uma caneta e um lápis, depois que voltar do intervalo, você anota certinho. Vamos para um breve intervalo do programa ABC do Espiritismo, já retornaremos. Retornamos com o programa ABC do Espiritismo. Hoje, um programa especial. Nós estamos se aproximando do Natal e é esse momento abençoado que todos nós queremos aproveitar um pouco o magnetismo desse momento que a Terra vive. Antes disso, você pegou a caneta? Você pegou um papel? Vamos anotar os nossos e-mails para que você possa entrar em contato conosco, deixar a sua mensagem, dar a sua sugestão. André, fala então para nós dos e-mails, mas fala um pouquinho também do Evangelho no Lar, porque nós vamos agora falar bastante da importância do Evangelho do Lar no Natal. O Evangelho no Lar é realizado todos os domingos pelo Facebook, pela minha fanpage. Então você procure por André Luiz Querini Vilar, como está vendo aí na sua telinha, ou já digite facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. E você poderá acompanhar através da minha linha do tempo um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, em direto, em que nós iniciamos com o Evangelho e você é o nosso convidado. Você também mande a sua solicitação de amizade procurando por Sérgio Vilar, como você está tendo a oportunidade de ver aí na sua telinha, e você pode entrar em contato conosco através do e-mail. O do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail é vilarandre2@yahoo.com.br. E não se esqueça, a TV Mundo Maior precisa da sua ajuda, da sua colaboração,
porque sabemos das dificuldades de mantermos uma emissora via cabo, via internet, levando uma mensagem 24 horas no ar espírita, mantendo também a Rádio Boa Nova. Então as Casas André Luiz precisa da sua ajuda. Entre no site tvmundomaior.com.br e lá você tem o passo a passo de como ajudar a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, a manter este projeto lindo que é disseminando o Espiritismo, tanto no Brasil quanto no exterior, através da TV e através da rádio. Nós vamos ler agora o item 4 para darmos continuidade em nossos comentários. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que o conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Por isso que a gente vê a importância da visão que os espíritos superiores nos falam desse homem mais importante que passou na Terra. Diga de passagem, não passou nenhum homem, não entrou nenhum homem na Terra mais importante que Jesus. Foi realmente designado para ser o nosso governador espiritual. Nós vamos falar bastante nesse segundo bloco da importância do Evangelho no lar. O André já convidou você para participar conosco todo domingo, às 18 horas, pela página da fanpage, que é uma página do Facebook. E é interessante que o Evangelho no lar deva ser um compromisso dos espíritas, em especial no Natal. Eu vou mais além. Deva ser um compromisso do cristão. Porque é a oportunidade que nós temos de reunir a família em casa para fazermos uma prece, o Evangelho, porque o Evangelho se faz de uma maneira muito simples. André, explica para o nosso telespectador, de uma maneira resumida, como é o ato do Evangelho no lar. Nós sabemos que muitas pessoas que nos assistem podem ser os únicos espíritas dentro do lar que convivem no dia a dia. O Evangelho pode ser realizado sozinho ou com toda a família. Por que eu digo sozinho? Porque às vezes o seu marido não é, a sua esposa não é, os seus filhos não creem no Espiritismo. Não tem problema, você pode fazer sozinho ou sozinha. O Evangelho tem que ter um dia e um horário marcado. Um dia fixo na semana com um horário marcado. Então nós vamos eleger 10 a 15 minutos de um dia em que nós tenhamos mais disponibilidade, que nós tenhamos um tempo um pouco maior para reservarmos a nós mesmos. Marcado o dia, marcado o horário, nós sozinho ou com a nossa família em torno da mesa, nós vamos colocar, se possível, uma música clássica. Hoje, se nós não temos um CD ou músicas num pendrive, nós podemos colocar no YouTube, que tem muitas músicas clássicas, que tem muitas músicas de meditação. Vamos deixar para harmonizar o ambiente.
Vamos colocar um copo de água para nós e para cada integrante que esteja participando do Evangelho. Vamos fazer uma prece de abertura. Nesta prece nós temos que pedir força, amparo, ajuda. Nós temos que agradecer pela generosidade que nós todos estamos nos deparando e louvarmos, contemplarmos a criação divina. Feito a prece de abertura, se nós estivermos realizando sozinho, nós vamos abrir o Evangelho, ao acaso, pedindo para que os amigos espirituais intuam para que caia uma mensagem que nós estamos precisando. Ali nós vamos ler um trecho do Evangelho e nós vamos comentar à luz do nosso entendimento. O que nós entendemos daquela mensagem? O que tiramos de proveito daquela mensagem? No que aquela mensagem nos serviu? Se nós estivermos realizando com alguns companheiros a mais, nós podemos pegar um livro do Chico, desses de Emmanuel, que são altamente evangelizantes, ler um trecho daquele livro, também comentar, até mesmo para que os companheiros possam participar, dando a sua contribuição. Ao término de 10 a 12 a 15 minutos, nós vamos realizar a prece final, do mesmo modo que realizamos a de abertura, agradecendo, pedindo, louvando, e no final nós vamos tomar a água. E para encerrarmos o convite do Evangelho, Evangelho no lar não envolve nada da parte mediúnica. Não pode haver uma incorporação, uma psicografia. O Evangelho no lar, nós temos que estar conscientes do papel que cada um de nós estamos a desempenhar. Então, resumindo, é importante também nós colocarmos uma música clássica para que o ambiente possa favorecer. Isso é muito importante. Então, é um culto rápido, não é? As pessoas sentam naquele horário marcado, colocam água sobre a mesa, o Evangelho, faz a prece inicial, faz as leituras, os comentários, a prece final e toma-se as águas. Se estiver sozinho, fazer em voz natural, pode fazer no seu quarto, fecha a porta, faça em voz natural, como se tivesse outras pessoas participando. Esse é o Evangelho no lar. Então, por exemplo, as pessoas falam, mas a ceia de Natal, então nós vamos abolir o almoço de família de Natal? Não, nós não vamos abolir. Nós vamos acrescentar, não é? Junto da família, nós vamos fazer. Mas tem pessoas que não é espírita, não tem problema, como o André muito bem colocou, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espírita, porque nós não estamos fazendo um ato de invocar espíritos. Nós estamos fazendo um ato de convidar Jesus. Todos não falam que é cristão? Então nós vamos fazer o nosso compromisso, porque é engraçado. O Natal nós comemoramos, bebemos, ficamos de fogo, come-se igual uns animais, e nós esquecemos de saudar aquele que é o verdadeiro aniversariante. Trocamos presente, eu acho tão interessante isso, a gente troca presentes e esquece de dar presente para aquele que está fazendo aniversário. Eu sempre falo, André, querido telespectador, uma coisa muito interessante. Eu falo para os grupos nossos de estudo, ou às vezes nas palestras, pense você que está me ouvindo aí, faça um pequeno exercício. Imagine você que é o dia do seu aniversário. Imagine você que a sua família preparou uma festa de aniversário para você. E você, então, é o aniversariante. Convidou-se bastante pessoas, preparou-se as comidas, as bebidas, e tudo está organizado para a festa do seu aniversário. Chega no dia, as pessoas vão chegando na festa e mal procura saber onde você está, porque ninguém está preocupado com você. As pessoas já vão logo pegando um copo de bebida, já vão logo pegando os aperitivos e já vão entrando naquelas rodas, conversas disso, conversa daquilo. Terminou o aniversário, a maioria daquelas pessoas que estavam ali nem te cumprimentou. Como é que você se sentiria? Você já parou para pensar nisso? É assim que eu fico imaginando. Nós comemoramos o Natal, que é o aniversário de Jesus, e sequer lembramos de Jesus. É algo muito estranho. E tem uma coisa, André, que você sempre fala, que é muito interessante sobre a questão se realmente o Natal é dia 25 de dezembro, a visão do Chico, não é? Quando nós lemos um livro escrito por Adelino da Silveira,
ele questionou ao Chico se realmente, porque tem muitas teorias de quando realmente nasceu Jesus. E Adelino, que foi um amigo que conviveu com o Chico mais de 30 anos consecutivos, questionou ao Chico: Chico, realmente Jesus nasceu dia 25 de dezembro? A resposta do Chico foi uma só: uma mentira não duraria por tanto tempo. André, fala um pouquinho então para nós no YouTube dos programas do Livro Nosso Lar e do Livro Os Mensageiros. O YouTube é muito simples, você inscreva-se no canal youtube.com/TV A Caminho da Luz e lá você tem os estudos que o nosso querido Sérgio efetuou e vem efetuando, seja da obra Nosso Lar, Os Mensageiros e outros programas mais disponíveis gratuitamente para você que vem nos acompanhando pela grade de programação da TV Mundo Maior. Queridos amigos, estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo. Até a semana que vem, nas vésperas do Ano Novo. Um beijo carinhoso, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e tudo sempre. Muita paz para todos nós. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.